A jornada de um pensador profundo muitas vezes é marcada pela solidão. Ao pensar mais intensamente sobre o mundo, muitos se sentem desconectados daqueles ao seu redor, como se suas ideias fossem tão complexas que ninguém ao seu redor pudesse compreendê-las completamente. A busca por entendimento e reflexão se torna um processo que, em vez de conectar o pensador aos outros, o distancia. Essa solidão não é simplesmente a ausência de companhia, mas uma sensação de isolamento emocional e intelectual. A profundidade de seus pensamentos cria um abismo invisível, uma linha tênue entre eles e os outros, onde o diálogo se torna raso, superficial e muitas vezes cansativo. Quando alguém questiona o status quo ou busca explorar ideias novas e profundas, a reação das pessoas ao seu redor pode ser de desconforto. Para muitos, pensar de forma profunda é algo a ser evitado, pois isso pode expor suas próprias limitações intelectuais e existenciais. Assim, ao buscar a verdade, os pensadores se tornam figuras solitárias, muitas vezes incompreendidas, que vivem à margem das interações sociais convencionais. Sua busca por significado pode ser vista como uma ameaça ao status quo, ao sistema que, de certa forma, precisa da ignorância e da complacência para funcionar. Mas essa solidão, apesar de dolorosa, não é um castigo, é, muitas vezes, o preço do esclarecimento, da clareza mental e da capacidade de questionar as convenções. Quando alguém começa a questionar o mundo ao seu redor de uma maneira mais profunda, esse indivíduo logo percebe que nem todos compartilham do mesmo desejo por compreensão. A sociedade, em sua maioria, resiste àqueles que pensam de maneira diferente. Isso não acontece porque os pensadores profundos estão errados, mas porque suas ideias desafiam normas estabelecidas e trazem à tona verdades desconfortáveis. A resistência não vem da falta de inteligência, mas de um medo psicológico, quase instintivo, de confrontar os próprios limites e falhas. A história está cheia de exemplos de pensadores que foram ridicularizados, ignorados ou até mesmo perseguidos por trazerem à tona verdades antes inaceitáveis. Da mesma forma que um atleta é admirado por sua força física ou um milionário é admirado por sua riqueza, um pensador deveria ser admirado por sua profundidade intelectual. No entanto, o que acontece é que sua inteligência incomoda, pois ela reflete as falhas da sociedade e muitas vezes a sociedade não está disposta a enfrentar essas falhas. Esse fenômeno ocorre não apenas no campo da ciência ou da filosofia, mas também em conversas cotidianas, onde uma ideia profunda pode ser rejeitada em favor de uma explicação simples e confortável. A mentalidade coletiva prefere a estabilidade, da ignorância à turbulência do conhecimento. Pensadores profundos, portanto, se veem constantemente afastados e muitas vezes solitários, enquanto a maioria da sociedade permanece dentro de uma bolha de conformismo, onde qualquer ideia disruptiva é vista como uma ameaça à ordem estabelecida. O filósofo Arthur Schopenhauer, em suas obras, aborda a inteligência de uma maneira bastante sombria, chegando a considerá-la uma maldição. Para ele, a percepção clara da realidade, a capacidade de ver além das ilusões que muitos tomam como verdade, leva inevitavelmente ao sofrimento e à solidão. Schopenhauer acreditava que o verdadeiro intelecto, a verdadeira compreensão, criava uma barreira entre o pensador e os outros. As pessoas que são capazes de ver o mundo em toda a sua complexidade raramente se sentem integradas ao resto da sociedade. Ao contrário de outros que buscam prazer imediato e conforto, os pensadores profundos são compelidos a buscar a verdade, mesmo que isso os leve a uma existência marcada pela melancolia e pela desconexão. A visão clara da realidade, para Schopenhauer,
não é um presente, mas uma forma de sofrimento. Ele argumentava que, quanto mais se compreende sobre a natureza humana, mais difícil se torna viver de acordo com os padrões sociais. A ignorância, ou pelo menos uma dose de ilusão, é a chave para a felicidade, pois permite que as pessoas vivam sem questionar suas escolhas ou a natureza superficial de suas interações. Para Schopenhauer, portanto, a inteligência genuína não é um caminho para o êxito ou a alegria, mas sim para um tipo de distanciamento existencial. O pensador profundo, ciente das limitações humanas e da futilidade de muitas das nossas buscas, é frequentemente consumido por um senso de desilusão, tornando-se uma figura isolada, sem espaço na sociedade que valoriza o superficial. O conceito do efeito espelho é central na compreensão de como as pessoas reagem a pensadores profundos ao interagir com alguém que possui uma inteligência mais aguçada. As pessoas ao redor, muitas vezes, não sentem simples admiração, mas sim desconforto. Isso ocorre porque o pensador profundo não apenas compartilha ideias novas, mas reflete as limitações e falhas daqueles com quem interage. Quando um indivíduo é confrontado com a profundidade intelectual de outra pessoa, isso pode fazer com que se sinta inadequado, mesmo que o pensador não diga uma palavra. O simples fato de pensar de forma profunda pode desencadear um processo inconsciente de comparação, onde a pessoa se vê como inferior intelectualmente. Isso ativa uma defesa emocional, uma reação quase primal, que faz com que, em vez de se sentirem motivados ou inspirados, as pessoas procurem evitar ou descreditar aquele que desafia suas próprias capacidades mentais. O efeito espelho revela a resistência psicológica à inteligência, já que ela força uma confrontação com a própria ignorância e limitações pessoais. As pessoas, ao invés de se sentirem inspiradas a melhorar, muitas vezes se fecham, pois o desconforto é mais fácil de suportar do que a reflexão autêntica sobre suas próprias fraquezas intelectuais. Esse é um dos maiores desafios enfrentados pelos pensadores profundos. O medo e a rejeição que sua presença causa nos outros, não por serem arrogantes ou desdenhosos, mas apenas por serem um reflexo inescapável de tudo o que os outros preferem não ver. Quando alguém propõe uma nova ideia ou desafia uma crença amplamente aceita, a reação não é de celebração, mas de resistência. As pessoas têm uma tendência natural a preferir a segurança daquilo que já conhecem e acreditam, em vez de explorar novas perspectivas que poderiam perturbar seu entendimento do mundo. Isso acontece não só devido a uma preferência pelo familiar, mas também por uma necessidade de pertencimento. Questionar as normas ou as crenças estabelecidas pode ser visto como um ato de rebeldia social, e ao fazer isso, o indivíduo pode ser marginalizado ou até mesmo ostracizado. Essa resistência ao pensamento crítico é uma defesa do status quo. Quando novas ideias desafiam a ordem existente, elas representam uma ameaça à estabilidade social e ao poder que depende das normas estabelecidas. A mudança, especialmente quando é uma mudança intelectual, não é apenas desconfortável, mas também ameaçadora para aqueles que têm uma posição confortável na sociedade. Quando um pensador traz à tona questões que mexem com a base do entendimento coletivo, isso cria uma dissonância cognitiva, onde as pessoas não sabem como lidar com a nova informação. Em vez de aceitá-la, tentam rejeitá-la ou ignorá-la. Isso é ainda mais evidente nas redes sociais, onde ideias complexas e desafiadoras são frequentemente ofuscadas por conteúdo simplista ou emocionalmente carregado, que evita confrontos com questões mais profundas. Em muitos ambientes sociais, a confiança é mais valorizada do que a inteligência real. As pessoas tendem a se sentir mais atraídas por aqueles que demonstram uma confiança sólida,
mesmo que suas ideias sejam rasas, do que por pensadores profundos que falam com mais nuance e incerteza. Isso se deve, em grande parte, à nossa necessidade biológica de buscar segurança e certeza. Um indivíduo confiante pode parecer mais seguro de si, mais adequado para liderar ou influenciar. Enquanto um pensador profundo, que questiona e explora as complexidades, pode ser visto como alguém difícil de seguir ou entender. Esse fenômeno é especialmente prevalente em contextos sociais, onde as relações e interações são rápidas e muitas vezes superficiais. Em vez de engajar em uma discussão complexa, as pessoas preferem algo que seja fácil de consumir, algo que as faça sentir bem sem exigir muito esforço mental. Assim, figuras carismáticas que projetam certeza, mesmo em ideias simples, tendem a se destacar mais do que aqueles que falam com mais profundidade, mas com mais dúvidas. Isso cria uma sociedade onde a profundidade intelectual é muitas vezes descartada em favor de uma imagem de confiança e assertividade, que parece mais atraente à maioria. Pouca gente percebe, mas a rejeição à inteligência e ao pensamento profundo não é apenas social ou cultural. Ela tem raízes biológicas. Estudos de neurociência mostram que o cérebro humano reage a certas situações intelectualmente desafiadoras como se fossem ameaças físicas. A amígdala, parte do cérebro associada à detecção de perigo e ao processamento do medo, é ativada quando uma pessoa se sente intelectualmente inferior. Isso significa que, diante de alguém muito inteligente ou de ideias complexas, o cérebro pode interpretar essa situação como uma ameaça à sobrevivência social. Esse mecanismo tem origem evolutiva. Em tribos ancestrais, a aceitação do grupo era essencial para a sobrevivência. Ser rejeitado ou excluído podia significar morte. Assim, os cérebros humanos foram moldados para priorizar a aceitação social sobre a busca pela verdade. Quando uma ideia desafia demais o que um grupo acredita, ou quando um pensador parece desestabilizar a harmonia social, a reação instintiva é rejeitá-lo. O pensamento profundo, portanto, provoca não apenas resistência racional, mas uma resposta fisiológica de autoproteção. Isso ajuda a explicar por que tantas pessoas preferem a ignorância confortável à verdade desconcertante. Não se trata apenas de preguiça mental ou falta de curiosidade. Trata-se de um sistema biológico programado para evitar o desconforto, manter a coesão do grupo e garantir a sobrevivência social. Interessantemente, a forma como uma pessoa é percebida muda dependendo do contexto. Pesquisas feitas por universidades como Stanford demonstram que pensadores profundos tendem a ser melhor aceitos em interações individuais do que em grupos. Em conversas um a um, há espaço para escuta, empatia e troca mais sincera. Mas em grupos, a dinâmica muda. O medo de ser comparado, humilhado ou ofuscado intelectualmente aumenta. A presença de um pensador profundo em uma roda de conversa pode despertar competição silenciosa ou desconforto coletivo. Isso acontece porque, em grupos, o status social se torna mais importante. Quando um indivíduo demonstra um nível intelectual muito elevado, ele pode, mesmo sem querer, provocar um sentimento de inferioridade nos demais. Esse sentimento pode ser percebido como ameaça à posição de cada um no grupo. Para se protegerem, muitas pessoas começam a minar ou ignorar o pensador, tentando preservar sua própria imagem. Essa dinâmica social leva muitos intelectuais a se retraírem. Eles aprendem com o tempo que seus pensamentos mais profundos não são bem-vindos em espaços amplos. Preferem o silêncio à incompreensão, à leitura, à conversa rasa. Isso não significa que eles não queiram se conectar, apenas entenderam que, em muitos contextos,
O custo da profundidade é o exílio social. A psicologia moderna identificou vários vieses cognitivos que explicam por que pessoas inteligentes frequentemente enfrentam resistência. Um deles é o efeito Dunning-Kruger. Pessoas com baixa habilidade tendem a superestimar seu conhecimento, enquanto os mais capazes frequentemente subestimam a si mesmos. Isso cria uma inversão de percepção. Os menos informados são os mais confiantes, enquanto os verdadeiros especialistas muitas vezes falam com dúvidas e cuidado. O segundo viés é o viés de status quo. O cérebro prefere ideias familiares, mesmo que erradas, a novas verdades complexas. Aceitar algo novo exige esforço cognitivo e muitas vezes implica mudar crenças antigas, o que gera desconforto. Já o efeito backfire mostra que, quando confrontadas com informações que contradizem suas crenças, as pessoas tendem a reforçar ainda mais o que já acreditavam, em vez de mudar de ideia. Esses três efeitos combinados tornam o ambiente social extremamente hostil para pensadores profundos. Eles são percebidos como incômodos, arrogantes ou complicados demais, quando na verdade estão apenas tentando expor ideias melhores. Mas essas ideias encontram, do outro lado, barreiras emocionais, psicológicas e sociais que atuam como escudos contra qualquer forma de reflexão crítica. A inteligência, então, se torna não uma ponte para o diálogo, mas um obstáculo para a aceitação. Com a ascensão das redes sociais, o cenário se tornou ainda mais desfavorável para o pensamento profundo. As plataformas digitais são moldadas por algoritmos que priorizam conteúdo de alto engajamento, não de alto valor intelectual. Isso significa que vídeos curtos, frases de efeito e conteúdos emocionalmente intensos ganham mais visibilidade do que argumentos bem elaborados ou reflexões profundas. A velocidade com que as informações são consumidas na internet favorece a superficialidade. Pensadores profundos que precisam de tempo e espaço para desenvolver suas ideias se veem em desvantagem nesse ambiente. É difícil resumir conceitos filosóficos complexos ou críticas sociais estruturadas em 15 segundos de vídeo, e quando tentam, são frequentemente mal interpretados ou ignorados. O resultado é que o espaço digital valoriza mais o entretenimento do que o esclarecimento. Pessoas carismáticas, mesmo com pouco conteúdo, ganham mais seguidores do que especialistas em suas áreas. A verdade se torna uma moeda fraca em comparação com a emoção e o sensacionalismo. Esse ambiente digital, embora cheio de potencial, se tornou mais uma barreira para o pensador profundo que vê suas ideias afundarem em meio ao ruído, enquanto conteúdos simplistas são celebrados. Desde a infância, a maioria das pessoas é moldada por instituições que não apenas desvalorizam a inteligência crítica, mas ativamente a desencorajam. O sistema educacional, por exemplo, é estruturado para premiar a obediência, a repetição e a memorização. Crianças que questionam os professores ou desafiam ideias prontas são vistas como problemáticas e não como curiosas ou criativas. As avaliações são padronizadas, os comportamentos são disciplinados e o sucesso escolar está mais ligado à conformidade do que ao pensamento original. O mesmo padrão se estende ao ambiente de trabalho. Organizações raramente premiam os funcionários mais inovadores ou questionadores. Na maioria dos casos, os que sobem na hierarquia são aqueles que se adaptam, seguem ordens e não desafiam a cultura da empresa. Ideias transformadoras são engavetadas em nome da estabilidade institucional. E na política, os líderes que desafiam as massas com verdades desconfortáveis raramente são eleitos. Preferem-se os que alimentam ilusões do que os que convidam à reflexão. Esse sistema não é apenas um acidente histórico. Ele serve para preservar o status quo. Instituições moldam mentes para manter a ordem, não para promover mudanças profundas.
E assim, pensadores são marginalizados desde cedo, vistos como excessivamente analíticos, distantes ou até como pessimistas. A sociedade diz valorizar a inteligência, mas na prática celebra apenas a inteligência que se encaixa. A que incomoda, questiona e rompe com a ordem estabelecida é silenciada ou simplesmente ignorada. Se a jornada do pensador profundo é marcada por rejeição, mal-entendidos e isolamento, isso significa que ele está condenado à solidão? Não necessariamente. Mas é preciso compreender o terreno em que se pisa. A verdade é que a sociedade não está pronta para abraçar profundamente quem pensa demais, pelo menos não de imediato. Pensadores como Sócrates, Nietzsche, Galileu, Turing e Tesla foram celebrados apenas após a morte. Em vida, enfrentaram desprezo, perseguição e abandono. O padrão é claro, o presente repele o que o futuro exaltará. Para navegar esse caminho, o pensador precisa de sabedoria prática. Saber quando falar e quando silenciar. Buscar interlocutores e não plateias. Preservar sua saúde mental, cultivando momentos de solitude produtiva. Schopenhauer via a solidão como um privilégio, o espaço onde o pensador pode criar, refletir e se conectar com a essência da existência. Também é fundamental encontrar sua tribo, pessoas que valorizam profundidade, mesmo que sejam poucas. Em vez de tentar conquistar as massas, o pensador deve focar em conexões significativas. Por fim, é preciso lembrar que pensar profundamente é um ato de coragem. É enxergar o que outros evitam. É suportar verdades desconfortáveis sem perder a sensibilidade. E, sobretudo, é continuar mesmo sabendo que o reconhecimento pode nunca vir. A boa notícia? A história está do lado dos pensadores. Embora resistidos no presente, eles são os que mais movem a humanidade no longo prazo. Se você pensa profundamente e se sente só, não está errado. Está apenas um pouco à frente do seu tempo.